primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, nós vamos ler os 8 primeiros versículos, fazermos algumas considerações e aplicarmos alguns princípios da palavra do Senhor às nossas vidas nessa noite. Diz assim o texto das Escrituras. Está aqui quem não tem a Bíblia pode acompanhar aqui na tela, tá bom? Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. A família dele tinha uns nomes muito bacanas, não é mesmo? Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá, Ofni e Finéias, aí, as jovens que foram ter filhos, podem colocar esses nomes nos seus filhos, né? A irmã Cláudia, o irmão Newton, eles não sabiam, mas os gêmeos poderiam então dar esses 2 nomes, né? Ofni e Finéias. Os 2 filhos de Eli eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela, mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos até aqui? Senhor, obrigado pela oportunidade que temos de ler a sua palavra, e que o teu Espírito Santo, de forma sublime, simples e poderosa, como sempre age, possa agir mais uma vez, nos guiando, nos alertando, nos abençoando nessa noite com os princípios da sua palavra. É assim que nós oramos no nome de Jesus. Meus irmãos, nós vemos nesse texto, um texto que às vezes ao lê-lo a gente estranha um pouco, primeiramente por vermos um homem sacerdote do Senhor, Eucana, casado com 2 mulheres. Nós vemos que a casa desse homem, no decorrer do livro, irmã Dora, nós percebemos que era uma casa que vivia em plena perturbação. Era uma casa difícil, uma família difícil, onde muitos problemas aconteciam em torno dessa família. E às vezes isso acontece muito também nos nossos dias difíceis e turbulências. Não é sempre, mas a maioria das vezes as grandes turbulências da nossa vida decorrem do pecado, dos erros em que nós cometemos. Deus é misericordioso e perdoa os nossos pecados. No entanto, as consequências desses pecados nem sempre são evitadas por Deus. Deus perdoa o pecado, mas a consequência deles continuam. E a Bíblia fala que muitas vezes continuam na próxima geração e na outra. E isso se constitui uma maldição. Quando, por exemplo, nós vemos pessoas falando sobre maldição hereditária, a gente fica, nossa, maldição hereditária, como se fosse, né, um demonião assim, eu sou o demônio da maldição hereditária. E na verdade, maldição hereditária nada mais é do que pecados e erros que se estendem em consequências aos filhos, aos netos, às próximas gerações. Assim como existem bênçãos que são hereditárias. Hoje de manhã, até o Márcio testemunhou que eles vieram de São Paulo quando crianças, em uma situação muito difícil, porque o pai havia sido assassinado. E chegaram aqui, mas ouviram o Evangelho. O Evangelho entrou dentro da casa deles, da família deles, e o Evangelho mudou a vida deles.
Hoje nós temos aqui o Márcio, presbítero da igreja, com filhos que louvam, que tocam, que estão na presença de Jesus. Jesus mudou. Os filhos do Márcio terão filhos que serão criados na casa do Senhor, e assim haverá sobre eles uma bênção hereditária. O André também. Enfim, assim como existem maldições hereditárias, existem também bênçãos que nós deixamos para os nossos filhos como herança. E essa família é um exemplo de uma família que conhece a Deus, que até sacrifica na casa do Senhor, conhece a vontade de Deus, conhece religiosamente aquilo que acontece na casa de Deus. O texto diz que eles funcionavam, eles trabalhavam inclusive como sacerdotes da casa do Senhor, mas eles desprezaram a palavra do Senhor, porque tanto naquela época como hoje, inclusive, obviamente, o casamento deve ser apenas com uma pessoa. Ontem, o nosso irmão Jonas falou com os adolescentes aqui, que SEXO só é uma bênção quando for feito dentro do mandamento do Senhor, dentro do casamento. Isso faz parte de uma aliança que eles fizeram ontem aqui com Deus. E hoje o mundo quer fazer muitas vezes tudo o contrário, errado, levando a Bíblia como que isso é uma coisa arcaica, antiga. Mas depois as consequências da desobediência à palavra de Deus vêm. Isso não é uma forma de medo, ou de pressão, ou de aprisionamento psicológico, não. É simplesmente para lembrarmos que a obediência ao Senhor produz bênçãos, e a desobediência ao Senhor produz maldições. Viver uma vida, sobretudo os pais, aqueles que estão na liderança das famílias, viver uma vida de obediência ao Senhor é a maior herança que você pode deixar aos seus filhos. Os seus filhos olhar para você e dizer: mamãe é uma pessoa que busca a Deus, o meu papai é alguém que busca ao Senhor. É a melhor herança que nós podemos deixar para os nossos filhos. Mas essa família era um lar desordenado, construído dentro de uma perspectiva distante da vontade de Deus, e obviamente uma família com muitos problemas. O texto que está diante de nós diz, no verso de número 3, não precisa colocar não, que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles estavam como sacerdotes do Senhor. Eles não eram sacerdotes do Senhor, mas eles viviam como se fosse. E nisso fica um desafio a todos nós. Será que nós vivemos como cristãos, ou nós somos de fato cristãos? Será que nós temos uma vida religiosa como se fosse, ou nós de fato somos filhos de Deus, homens e mulheres que obedecem ao Senhor, que porventura se identificam como pessoas fracas e débeis e limitadas, mas que confiam na graça de um Deus que nos dará força para cumprir a palavra dele. Nós não devemos ser como, mas nós devemos ser de fato homens e mulheres que buscam ao Senhor. Nós precisamos levantar na nossa casa, na nossa vida, uma vigilância para com a nossa família. Como que está a nossa família diante do Senhor? Nós vamos terminar o ano de 2022 e nós vamos fazer, obviamente, uns de maneira mais estruturada, outros de maneira mais não tão estruturada, mas todos nós vamos pensar em relação ao ano. Como foi esse ano para mim? E eu quero fazer um desafio a você, não pensar no ano simplesmente do ponto de vista financeiro. Esse ano foi bom. Puxa, cumpri aquilo, não estou devendo. A dívida que eu tinha bati e tal. Tá bom, foi bom. Não faça apenas esse balanço, mas um balanço em relação à sua família.
minha família, como que eu estou terminando esse ano? Identificar os pontos que precisam ainda da graça de Deus. E colocar sobre esses pontos uma oração de entrega, um jejum, uma oração contrita diante do Senhor, dizendo: Deus, essa área da minha família ainda já está terminando o ano, e o Senhor ainda precisa mover. Irmãos, a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E não há nenhum êxito na vida que compensa a desestrutura e a falta de alegria e de felicidade no lar. Não existe nenhuma grande vitória na vida que vai compensar um lar com problemas. A coisa mais linda que tem, irmã Dora, é quando nós olhamos para a nossa casa e podemos dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa temos um compromisso com Deus. E o balanço que nós devemos fazer nesse findar de ano é esse. E não ter medo de fazer esse balanço e identificar pontos a serem melhorados. Ninguém aqui está em uma disputa de família mais perfeita, né? Às vezes a gente tem medo, nossa, acho que a família do irmão lá está melhor que a minha. Esse não é o critério de fazermos um balanço da nossa vida. É fazermos um balanço da nossa família diante do Senhor. Mesmo porque nós não sabemos exatamente o que acontece na família dos outros. Tem aquele ditado que diz que a grama do vizinho é mais verde. A gente sempre acha que a família do outro está melhor. É porque você não conhece profundamente os problemas que existem lá. Então o desafio é olharmos para a nossa casa e dizermos: Senhor, aonde precisa ser melhorado? No que dá para eu fazer, eu quero colaborar, eu quero mudar, mas daquilo que eu não posso fazer, que o Senhor faça um milagre na minha casa, que o Senhor realiza algo extraordinário na minha casa. O texto, para além do problema da desorganização, porque Eucana era um homem conhecedor da palavra de Deus e sabia, porque está registrado lá em Gênesis 2:24, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, a sua única mulher, tornando os dois uma só carne. Esse mandamento está lá em Gênesis. Eucana sabia desse mandamento e mesmo assim estruturou sua família de maneira errada. E isso trouxe consequências. Para além disso, que já comentamos, a Bíblia diz que para compensar o erro, Eucana dava mais coisas, mais presentes, mais comida, mais vantagens a Ana, porque a Ana não podia ter filhos, não é? E aí a família dele ficou totalmente desequilibrada. A outra mulher, por ver Eucana dando mais coisas a Ana, ficava com raiva dela e a irritava e fazia maldade com ela, diz o texto que nós lemos. E a Bíblia diz que Ana, indo sacrificar ao Senhor juntamente com a família, estava extremamente triste. E aí nós fazemos uma pergunta também diante disso: como nós temos cultuado ao Senhor? Como nós temos ido à presença do Senhor? Não é? E é interessante que o marido dela, Eucana, chega para ela como que se fosse bonzinho, né? E pergunta para ela: o que você tem? Faz aqui 4 ou 5 perguntas. Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está com o coração triste? E na verdade o grande problema de Ana era o próprio Eucana, que havia escolhido, e por ser estéril, escolheu depois outra mulher. Não confiou em Deus e tampouco observou os mandamentos do Senhor. Mas, irmãos, nós devemos aprender que um erro, ele não deve ser consertado com compensamentos. Um erro
precisa ser consertado com arrependimento e mudança. E que o Senhor nos dê graça também para mudarmos as coisas que precisam ser mudadas dentro da nossa casa, dentro do nosso dia a dia, para adentrarmos do ano de 2023, não apenas com as finanças melhor, mas com a nossa família mais próximas de Deus. Nossas famílias mais próximas daquilo que Deus quer para a nossa casa, quer para os nossos filhos. Será que está acabando a pilha aqui? O texto nos diz que eles subiram até para adorar a Deus, mas eles estavam com graves problemas. Ana, quando chega na casa do Senhor, ela se entristeceu na casa de Deus. Os irmãos sabem a sequência desse texto, né? Que ela estava lá orando, chorando diante do Senhor. O profeta vem até ela e ela faz ali uma promessa ao Senhor. Enfim, Ana, Deus a visita. Deus visita Ana no seu pranto, na sua dificuldade. E de Ana, Deus, mesmo sendo estéril, Deus deu a ela Samuel. Mas, na sequência do texto, eu queria ainda observar com os irmãos que eles subiram de uma cidade para outra para apresentar ali os sacrifícios a Deus. O texto que nós lemos diz, Vinícius, que Eucana ofereceu os sacrifícios e parte do sacrifício deu à sua família para comer. Dentro, amém, irmãos? Eu estou falando devagarzinho hoje, né? Dentro do sistema sacrificial do Antigo Testamento, haviam 5 sacrifícios. Um deles era o sacrifício pacífico, que é esse que o texto diz que eles foram oferecer. O sacrifício pacífico era o único que eles podiam oferecer, parte a serem sacrificadas no altar, para serem queimadas, era parte do animal queimado a Deus, e a outra parte eles podiam fazer ali um churrasquinho, irmã Odete, e distribuir para as famílias, como que se fosse um sinal de compartilhamento, de que aquele sacrifício pudesse saciar, né, aquela família, aqueles que estavam ali prestando o sacrifício. O Novo Testamento fala sobre o sacrifício pacífico, né, como por exemplo em Colossenses. Coloca para mim aqui, Léo, por favor, Colossenses. O apóstolo Paulo faz referência a esse sacrifício, dizendo que Jesus foi esse sacrifício oferecido para que pudesse nos trazer a paz. Colossenses 1:20. Colossenses 1:20 diz assim: por meio dele, de Jesus, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O apóstolo Paulo faz referência ao sacrifício de Jesus Cristo, a esse sacrifício pela paz, o sacrifício pacífico para pacificar a ira de Deus contra aquele que cometesse pecado. E a Bíblia diz que Deus estabeleceu paz com o homem por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Já no Antigo Testamento, eles levavam esse sacrifício clamando a Deus para que pudesse haver pacificação de Deus para conosco. E eu queria logo mais fazer uma oração, irmãos, clamando. Hoje nós não podemos, ou melhor, não precisamos mais fazer como Eucana, sacrificar de fato um animal, porque Jesus Cristo já cumpriu esse papel, morrendo na cruz do Calvário. No Antigo Testamento, todos os sacrifícios que eram feitos, André, aprendemos na escola dominical, que os sacrifícios do Antigo Testamento eram o quê? Figura, era um antítipo, ou seja, era uma prévia demonstração daquilo que iria acontecer quando Jesus Cristo foi
o sacrificado, o Cordeiro de Deus sacrificado para tirar o pecado do mundo. Então, no Antigo Testamento são as sombras, né? As coisas eram feitas apontando para Jesus, e em Jesus todos os rituais do Antigo Testamento foram cumpridos em Jesus. Por isso hoje nós não precisamos mais fazer os ritos do culto veterotestamentário, ou seja, que está registrado no Antigo Testamento, porque em Jesus tudo foi cumprido. Jesus é o sacrifício de Deus por nós, e Ele mesmo, diz esse texto, que é o sacrifício pacífico, e nós, mediante aquilo que Jesus Cristo fez, nós não apenas podemos, mas devemos, irmã Dora, orarmos, lembrando disso, para que o Senhor traga paz para dentro das nossas casas, para que Deus reconcilie os nossos filhos com Deus, para que Deus reconcilie a nossa casa com Deus, para que Deus, por meio de Jesus Cristo, reconcilie a nossa família a estarmos na presença do Senhor. A oferta pacífica apresenta a verdade da reconciliação do homem com Deus por meio do sacrifício, e no nosso caso, o sacrifício já cumprido em Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, irmão Cido, que tira o pecado do mundo. Jesus, irmãos, é a razão da nossa paz. É por isso que a Bíblia nos traz, irmã Dora, que Jesus é o príncipe da paz. E o principado significa poder. Ele tem o poder da paz. Ele tem o poder para trazer paz para o coração dos homens. Ele tem poder para trazer paz para dentro da nossa família. Ah, pastor, é que o senhor não conhece os problemas que está acontecendo na minha família, o senhor não sabe. O senhor sabe, mas não sabe o quão grande é o problema que nós estamos vivendo. Mas eu queria dizer para vocês que nós servimos o príncipe da paz, aquele que tem em suas mãos o poder de perpetrar, de colocar a paz no meio dos homens. Ah, pastor, o ano que vem estão dizendo que o Brasil vai entrar e, irmãos, nós cremos que o Brasil é do Senhor Jesus. Jesus é o príncipe da paz. Nós não vamos entregar o nosso coração ao medo, à desesperança, de forma alguma. Vamos continuar crendo que Jesus Cristo é aquele que vai fazer com que a paz de Deus reine no meio de nós. Romanos capítulo 5, verso 1, apenas para mais um texto para nós vermos o quanto Jesus é o cumprimento do sacrifício pacífico do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo diz assim também em Romanos capítulo 5, verso 1: tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O vínculo que temos em paz com Deus é decorrente da morte e do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A diferença entre a oferta pacífica e as outras é que o ofertante e sua família podiam se alimentar. E isso nos ensina, irmão, irmã Dora, que Deus compartilha conosco, Rogério, a paz que há nele. Ele compartilha com o seu povo as bênçãos que são derivadas desse sacrifício para cada um de nós. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe as nossas famílias. Nós temos, como pastor, a gente ouve, a gente acompanha várias famílias com problemas, com dificuldades de relacionamento, às vezes de doença, às vezes problemas na área econômica, tantos problemas que afetam primeiramente a família. Mas a minha oração é que nós possamos adentrar no ano de 2023 com as nossas famílias fortalecidas em Deus. Não quero apenas que a nossa igreja seja uma igreja que haja muitos dons eloquentes. Eu quero sim os dons de Deus no meio da igreja, mas eu quero mais que as nossas famílias estejam abençoadas em paz. Eu conheço
muitas comunidades que há pessoas com muitos dons de todo tipo, mas as famílias estão passando por grandes tribulações. Não é diferente do nosso meio. Há algumas famílias da nossa igreja que passam por dificuldades, e não há demérito nenhum nisso, porque é uma questão de tempo. Se você diz assim, minha família hoje está bem, já passou por problema, e você também não tem garantia de que amanhã as coisas estarão tão bem. As coisas podem acontecer, mas nós temos um Deus que nos dá essa garantia em fé, de que Ele pode, irmã Clarice, irmã Marilene, Anderson, Simone, irmã Dora, irmã Cristina, nós temos a garantia de um Deus que é o príncipe da paz. E nós queremos clamar e pedir que Deus traga paz por meio das nossas famílias. Que o Senhor possa, apesar das grandes dificuldades da nossa vida, por mais que essa família tinha complicações, a Bíblia diz que, estando eles no templo, Ana foi ouvida pelo Senhor. Ela estava ali chorando, irmã Dora, e Deus ouviu o clamor daquela mulher. Ela tinha o desejo de ter um filho, porque ela era estéril. E a Bíblia diz que Deus fez um milagre. Abriu a madre dela e ela teve um filho. E ela disse, Senhor, se eu tiver um filho, eu vou consagrar ele ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus deu o filho para ela e foi Samuel. E depois ela entregou esse filho para o Senhor, se transformou em um grande homem de Deus. Inclusive temos 2 livros na Bíblia com o seu nome. Deus opera milagres, irmãos. A misericórdia do Senhor se apresenta mesmo no meio de famílias que têm problemas. Deus é poderoso e misericordioso. Que a misericórdia e a graça do Senhor alcance as nossas famílias e nos abençoe, nos trazendo paz, trazendo milagres por meio de nós. O nosso compromisso para o ano que vem é trabalharmos duro para que as nossas famílias estejam no centro da palavra de Deus. Naquilo que não depende de nós, nós vamos colocar a nossa fé em Deus, porque Deus é poderoso para instituir paz no meio das tormentas que nós não conseguimos parar. Nós vemos lá em Lucas 8, aquela tempestade onde os discípulos estavam e eles não sabiam mais o que fazer. Jogaram para fora do barco o que podia, mas mesmo assim a tempestade era dura, até com que o momento em que Jesus se levantou, irmão Rogério, e disse, acalma-te vento, aquieta-te mar, e a Bíblia diz que tudo se fez bonança. Se apresentou ali o príncipe da paz. Aleluia. Talvez você está como aqueles discípulos, jogando alguma coisa no barco, se livrando, acertando, e esse é o nosso papel. Mas aquilo que não há mais o que fazer, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Ah, pastor, o senhor não conhece o problema da minha casa. Deus pode ajudar o irmão lá, mas na minha casa não tem jeito. Tem jeito sim, tem jeito. E talvez o próximo ano é um ano que Deus vai fazer um grande milagre na sua família. Quem sabe Deus pode trazer de volta a paz para dentro do seu lar, a paz para dentro do seu coração em relação à sua família. Aleluia. Que nós possamos crer nisso. Eu queria convidar os irmãos a se colocarem de pé.